Você costuma acreditar em maldições do futebol ou apenas trata isso como coincidência ou superstição besta? Bom, independente da sua opinião, muita gente considera e leva a sério muitas superstições e pragas existentes no mundo do futebol. E uma que persegue os clubes brasileiros está em vigor na Copa Libertadores desde o seu surgimento. Todas as edições da Libertadores em anos terminados em 4 não tiveram equipes do Brasil conquistando o título. E em 2024, essa maldição ou coincidência pode ser espantada caso algum time do nosso país alcance a glória eterna. Como todos vocês sabem, a Libertadores teve início em 1960 e foi na edição de 1964 quando tudo isso começou. Dois clubes brasileiros jogaram aquela edição: o Santos, que vinha de um bicampeonato continental, pois havia vencido as edições de 62 e 63, e o Bahia, que havia sido vice-campeão da Taça Brasil de 63 justamente para o Santos, e com isso herdou a vaga na Libertadores. O Bahia foi precocemente eliminado na fase prévia, ao perder para o Deportivo Itália da Venezuela. Como era regra na época, o atual campeão estreava de cara nas semifinais, e o adversário do Santos nessa fase foi o Independiente da Argentina. Em dois jogos repletos de erros de arbitragem e claro favorecimento ao clube argentino, o Santos foi eliminado com placar de 5-3 no agregado. Mais tarde, o Independiente conquistou o título ao superar o Nacional do Uruguai. 10 anos mais tarde, em 1974, os representantes do Brasil na Copa Libertadores foram o campeão brasileiro de 73, Palmeiras, e o vice, o São Paulo. Ambos caíram no mesmo grupo, e com apenas o líder avançando, quem se deu bem foi o São Paulo, que obteve a classificação para a semifinal ao vencer 4 jogos em 6 rodadas. Na semis, que era formada por 2 grupos, onde o líder avançava à final, o São Paulo duelou contra o Milionários da Colômbia e Defensor de Lima do Peru, e somando 3 vitórias em 4 rodadas avançou à decisão. Na decisão, o adversário foi o Independiente, na época o atual campeão, e com o título só sendo decidido no jogo desempate, os argentinos foram mais uma vez campeões. Passados 10 anos, em 1984, o número de representantes do Brasil na Copa Libertadores foram 3. O atual campeão da época, Grêmio, que havia vencido a edição de 83, o Flamengo, campeão brasileiro de 83, e o Santos, que foi o vice. Flamengo e Santos caíram no mesmo grupo, e com apenas o líder avançando, o time carioca obteve a classificação com 5 vitórias em 6 rodadas. No grupo semifinal, o Flamengo duelou contra Grêmio e contra a Universidad de los Andes da Venezuela, e como Fla e Grêmio somaram os mesmos 6 pontos, um jogo desempate teve que acontecer para definir o finalista, embora o Grêmio tivesse vantagem no saldo de gols. Esse jogo terminou empatado em 0-0 e o saldo melhor do Grêmio foi determinante para que o clube conquistasse a vaga na decisão. Pela frente, o adversário foi o Independiente, que adora um ano terminado em 4, e perdendo no Olímpico por 1-0 e apenas empatando em 0-0 na Argentina, não conseguiu conquistar o bicampeonato. Em 1994, a Copa Libertadores já contava com mais fases mata-mata, e os representantes do Brasil naquele ano foram o São Paulo, que disputou como o atual campeão graças ao título de 1993, o Palmeiras como campeão brasileiro e o Cruzeiro, que havia vencido a Copa do Brasil. Na fase de grupos, 3 clubes se classificavam, com apenas o Lanterna sendo eliminado, e com Palmeiras e Cruzeiro estando presentes no mesmo grupo, ambos avançaram ao mata-mata. O São Paulo, por ser o atual campeão, estreou de cara nas oitavas de final, e o adversário foi o Palmeiras, com o tricolor levando a melhor. O Cruzeiro caiu já nas oitavas de final ao ser eliminado pelo Unión Española do Chile. Unión Española, que inclusive foi o adversário do São Paulo nas quartas de final, com o tricolor avançando com 5-4 no agregado. Nas semis, o São Paulo duelou contra o Olímpia, e a vaga na decisão foi confirmada após disputa de pênaltis. Pela frente, o São Paulo duelou contra o Vélez da Argentina, e após cada clube vencer o seu jogo como mandante por 1-0, a definição do título foi para as penalidades, com o Vélez levando a melhor. Passados 10 anos, a Libertadores, mais ampliada, aumentando consideravelmente o número de clubes, teve 5 brasileiros como representantes. O campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2003, o Cruzeiro, o Santos, vice-campeão brasileiro, o São Paulo, terceiro colocado no brasileiro, o São Caetano, que foi o quarto, e o Coritiba, que havia terminado em quinto e herdado uma vaga por conta do Cruzeiro ter feito a dobradinha em 2003, ganhando Copa do Brasil e Brasileirão. O Coritiba foi o único eliminado precocemente na fase de grupos, ao terminar em terceiro no grupo 9. O São Caetano foi vice no grupo 1, o Cruzeiro líder no grupo 2, o São Paulo líder no grupo 4 e o Santos foi líder no grupo 7. O São Caetano teve que passar por uma repescagem antes de jogar as oitavas de final, e nela eliminou o Independiente nas penalidades. Posteriormente, o Azulão eliminou o América do México nas oitavas de final com 3-2 no agregado, e nas quartas foi eliminado pelo Boca Juniors nas penalidades.
O Cruzeiro acabou eliminado nas oitavas depois de fracassar nas penalidades contra o Deportivo Cali da Colômbia. O Santos nas oitavas de final duelou contra a LDU e a vaga na próxima fase foi ganha após disputa de pênaltis. Nas quartas, o Peixe acabou eliminado pela surpresa daquela edição, o Once Caldas da Colômbia. Já o São Paulo foi o brasileiro que fez a melhor campanha em 2004, despachando o Rosário Central nas oitavas de final após disputa de pênaltis, o Deportivo Táchira da Venezuela com tranquilidade nas quartas de final e só caindo fora nas semis após ser surpreendido pelo Once Caldas. O Once Caldas, inclusive, foi o campeão daquela edição, onde na final se tornou uma das maiores zebras da história ao superar o Boca Juniors na disputa de pênaltis. Em 2014, a edição da Copa Libertadores foi uma das piores em nível técnico. Isso porque muitos clubes tradicionais e com história na competição ficaram de fora. E só para se ter uma ideia, os 4 grandes de São Paulo não participaram e nem a dupla Boca Juniors e River Plate. Daí já se tira. 6 clubes representaram o Brasil em 2014, sendo eles o atual campeão Atlético Mineiro, o campeão brasileiro de 2013 Cruzeiro, o campeão da Copa do Brasil de 2013 Flamengo, o vice-campeão brasileiro Grêmio, o terceiro colocado Atlético Paranaense e o quarto colocado, o Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo estrearam na fase prévia e, avançando, foram parar no grupo 1 e 2 respectivamente, com o Furacão sendo eliminado precocemente ao terminar em terceiro e com o Botafogo também caindo fora ao terminar na lanterna. Presente no grupo 7, o Flamengo também foi eliminado precocemente na fase de grupos ao terminar em terceiro, somando 7 pontos. O Atlético Mineiro foi líder no grupo 4, mas nas oitavas de final acabou eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. O Grêmio foi líder no grupo 6, mas no mata-mata acabou eliminado nos pênaltis pelo São Lourenço. E o Cruzeiro, melhor time do Brasil em 2014, foi quem fez a melhor campanha, já que após terminar em segundo no grupo 5, despachou o Cerro Porteño nas oitavas de final, mas nas quartas acabou eliminado pelo São Lourenço com 2-1 no agregado. O São Lourenço, inclusive, foi o vencedor daquela fraca e de baixo nível técnico edição de Libertadores, e na final o adversário superado foi o Nacional do Paraguai, outro time alternativo e sem tradição na competição. A essa altura já estamos na fase quartas de final, e 5 diferentes clubes do Brasil ainda estão vivos, enquanto que apenas 3 estrangeiros seguem na luta: o favorito River Plate, o Colo-Colo e o Peñarol. O curioso é que sempre em anos terminados em 4, um time argentino chegou na final e foi campeão, com a única exceção sendo em 2004, quando o Once Caldas conquistou o título. E vale lembrar que a grande final de 2024 será realizada no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, que é de propriedade do River Plate. Eu aposto como vai ter time argentino e brasileiro mais uma vez fazendo a final. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.